Bem-vindo ao canal. Parece um filme. Inscreva-se. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. We are breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. O voo 370 da Malásia é um dos voos perdidos mais lendários dos últimos tempos. Parece realmente rasgar o tecido da realidade. Toda a linha de jato simplesmente desapareceu. Fique com a gente enquanto mergulhamos nos detalhes fascinantes desta nova descoberta e ajudamos a desvendar o mistério que chocou o mundo. A caminho de Kuala Lumpur para Pequim, no dia 8 de março de 2014, o voo desapareceu misteriosamente sem deixar vestígios, tornando-se um dos maiores mistérios da história da aviação. Mas o que realmente aconteceu é hora de mergulhar e investigar. Capítulo 1. Voo 370 da Malásia. O mistério começou nas primeiras horas de uma manhã de março de 2014. Eram 12h41 do dia 8 de março. Para ser mais preciso, o voo 370 da Malaysia Airlines estava se preparando para decolar. Partiu do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com destino ao Aeroporto Internacional de Pequim, na China. A viagem não deveria demorar muito, pouco mais de 6 horas. Malaysian 370, request level. 370, we are ready. Requesting flight level 350 to Beijing. 370, right of takeoff. Nice. O avião atribuído a esse voo era um Boeing 777-200ER. Essa aeronave específica não era nova, estava em operação há 12 anos e registrada como 9M, MRO. Nos controles estava o capitão Zaharie Ahmad Shah, um piloto veterano de 53 anos com vasta experiência. O capitão Zaharie tinha 18 anos de carreira e registrava 365 horas de voo. Ele conhecia bem essa rota e tinha uma profunda paixão por voar, que muitas vezes compartilhava nas redes sociais. Ao lado dele estava o primeiro oficial Farid Abdul Hamid, com 2.763 horas de voo em seu currículo. Esse voo era para ser um treinamento para ele, mas, tragicamente, seria seu último. Também estavam a bordo 10 comissários de bordo, responsáveis por garantir o conforto e a segurança dos 227 passageiros, incluindo 5 crianças. A maioria dos passageiros era chinesa, mas o voo também transportava pessoas de várias outras nações, incluindo 38 malaios e viajantes da Indonésia, Austrália, Índia, França, Estados Unidos, Irã, Ucrânia, Canadá, Nova Zelândia, Holanda, Rússia e Taiwan. A aeronave decolou da pista 32R e subiu para os céus escuros, em direção ao nordeste, cruzando o Mar da China Meridional. Quando o avião atingiu sua altitude de cruzeiro de 35 mil pés, a tripulação confirmou sua altitude com o controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur. Logo depois, ao se aproximar do espaço aéreo vietnamita, o controle de tráfego aéreo da Malásia enviou uma mensagem de despedida rotineira, indicando que estava entregando o controle aos controladores de tráfego aéreo de Ho Chi Minh. O capitão Zaharie respondeu: "Boa noite, Malásia 370. Essa foi uma resposta típica para a transição entre espaços aéreos. Então, algo estranho aconteceu. Quando o avião entrou no espaço aéreo vietnamita, ele desapareceu do radar. O fato de o sinal ter sumido foi o elemento incomum. O transponder, que respondia ao sinal do radar do controle de tráfego aéreo, ficou em silêncio. Esse transponder transmite detalhes essenciais do voo, como identidade da aeronave, altitude, velocidade e direção. A súbita perda de comunicação fez o avião se tornar invisível para os sistemas de radar, deixando a equipe de terra sem conhecimento de sua localização ou status. O que tornava essa situação ainda mais bizarra era a ausência de pedidos de socorro ou avisos relacionados ao clima. Tanto radares civis quanto militares perceberam que, estranhamente, o avião não estava mais seguindo sua trajetória de voo pretendida. Primeiro, ele voltou e depois voou em direção ao sudoeste sobre a Península Malaia, mudando de direção novamente para o noroeste, sobre o Estreito de Malaca. Por que isso aconteceu? Seria uma falha mecânica? Uma ação deliberada
Ou algo completamente diferente? Durante esse período, um piloto de outro voo tentou entrar em contato com o voo 370 usando a frequência de socorro da aviação internacional para transmitir uma mensagem do controle de tráfego aéreo vietnamita, solicitando que o voo 370 respondesse. O outro piloto conseguiu um breve contato, mas a troca foi ininteligível. Tudo o que eles ouviram foram sons estáticos e inaudíveis, adicionando outra camada de mistério a uma situação já preocupante. Enquanto o mundo dormia, um mistério sem precedentes se desenrolava nos céus. Um avião havia simplesmente desaparecido. Capítulo 2. O desaparecimento nas primeiras horas. Às 2h22 da manhã, de uma pacífica madrugada, algo chocante ocorreu. Os militares da Malásia, monitorando o céu com radar, de repente perderam o controle de um avião sobre as escuras águas do Mar de Andaman. A perda de contato foi um sinal sério de que algo terrivelmente errado havia acontecido. Às 2h40, a situação ficou ainda mais alarmante quando o controle de tráfego aéreo informou à Malaysia Airlines que o voo 370 havia desaparecido de seus radares, tornando-se impossível de localizar. Profundamente preocupada, a Malaysia Airlines iniciou imediatamente contato com centros de controle de tráfego aéreo e aviões próximos, buscando qualquer informação sobre o paradeiro do voo 370. Às 5h30, com o amanhecer, os esforços se intensificaram, focando no Mar da China Meridional e no Golfo da Tailândia, onde a última comunicação do avião havia sido registrada. A urgência em localizar o avião era palpável, e todos os recursos disponíveis estavam sendo mobilizados para a busca. Nos dias seguintes ao desaparecimento, relatos da mídia fervilhavam sobre avistamentos. Em 19 de março de 2014, testemunhas como pescadores, trabalhadores de plataformas petrolíferas e moradores das Maldivas afirmaram ter visto um avião similar ao voo 370. Algumas dessas descrições foram incrivelmente detalhadas. Um pescador, por exemplo, relatou ter visto um avião voando muito baixo e de maneira instável perto da costa de Cotabaru, no Peru. Em um local remoto, a 2.999 quilômetros a sudeste, um trabalhador de uma plataforma de petróleo teve uma experiência assustadora, descrevendo algo queimando no céu naquela mesma manhã. Em resposta, as autoridades vietnamitas lançaram uma missão de busca e resgate baseada neste relato. 3 meses depois, uma mulher britânica que navegava no Oceano Índico compartilhou uma história igualmente misteriosa, afirmando ter visto um avião envolto em chamas. Esses diversos relatos aumentaram o mistério em torno do voo 370, com cada narrativa única sugerindo que algo incomum e trágico havia ocorrido. A busca inicial pelo avião desaparecido focou-se no Mar da China Meridional, com base na trajetória esperada do voo. No entanto, uma nova revelação surpreendeu a todos. O voo 370 havia se desviado de sua rota planejada, movendo-se para o oeste. Com essa informação, a busca foi expandida para incluir o Estreito de Malaca e o Mar de Andaman. Dados cruciais surgiram a partir de sinais transmitidos pelo avião para um satélite, sugerindo que ele continuou a voar por horas após desaparecer do radar. Essa revelação era impressionante, indicando que o avião ficou no ar por cerca de 6 horas sem que ninguém soubesse sua localização. Em 15 de março, uma semana após o desaparecimento, a empresa Inmarsat forneceu informações valiosas, embora não localizasse o avião exato. Eles sugeriram que o avião poderia estar em uma das 2 regiões possíveis. Uma possibilidade indicava que ele voou para o sul, potencialmente caindo no Oceano Índico, a sudoeste da Austrália. Alternativamente, poderia ter virado ao norte, abrangendo uma área que vai do Vietnã ao Turcomenistão. A busca pelo avião tornou-se desesperada, levantando ainda mais perguntas sobre seu destino. Capítulo 3. Procurando em vão. Quando ficou claro que a aeronave não estava onde eles haviam concentrado suas buscas inicialmente, as autoridades decidiram alterar drasticamente sua estratégia. Abandonaram os esforços no Mar da China Meridional e no Golfo da Tailândia e redirecionaram sua atenção para 2 novos caminhos potenciais que o avião poderia ter tomado. No entanto, houve um problema significativo com essas novas rotas. A Rota do Norte,
que exigiria que a aeronave cruzasse nações como Tailândia e Cazaquistão, parecia implausível, pois atravessaria espaço aéreo fortemente monitorado por radares militares. As nações daquela área estavam confiantes de que seus sistemas de radar teriam detectado uma aeronave desconhecida. Com essa certeza, rapidamente descartaram a Rota do Norte como uma opção viável. Com a Rota do Norte eliminada, a área de busca expandiu-se significativamente, sendo dividida em duas zonas primárias. A primeira era o Arco Sul, que se estendia até as remotas águas profundas do Oceano Índico, ao sudoeste da Austrália. A segunda zona era ainda maior, abrangendo regiões do Sudeste Asiático, partes do oeste da China e o subcontinente indiano. Esse alargamento da área de busca aumentou a complexidade e a incerteza da situação, que já era desafiadora. Em um dia particularmente sombrio, em 24 de março de 2014, o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, anunciou ao mundo uma notícia comovente. Com profunda tristeza, ele revelou que, após uma extensa análise dos últimos sinais do avião desaparecido, uma conclusão trágica foi alcançada. Especialistas da empresa britânica Inmarsat e do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos determinaram que a localização final do avião era sobre o sul do Oceano Índico. A descoberta trouxe uma percepção dolorosa de que não havia pontos de pouso adequados naquela vasta extensão de mar aberto, levando à conclusão de que o avião, juntamente com todos a bordo, deve ter caído no oceano. O voo transportava 239 pessoas e parecia altamente improvável que alguém tivesse sobrevivido. Este foi o incidente mais devastador envolvendo um Boeing 777 até então. Esse recorde infeliz foi mantido pelo voo 370 aproximadamente 131 dias, até que outro trágico incidente ocorreu. O voo 17 da Malaysia Airlines, outro Boeing 777, foi abatido em 17 de julho de 2014, causando a morte de 298 pessoas, superando a tragédia anterior. A busca pelo voo 370 tornou-se a mais cara da história da aviação. Foi uma tarefa incrivelmente difícil, principalmente devido ao local suspeito do acidente estar em uma parte muito remota do oceano. Uma faísca de esperança surgiu em 6 de abril de 2014, quando um navio australiano detectou o que pareciam ser sinais da caixa preta do avião, a cerca de 2.000 quilômetros a noroeste de Perth, na Austrália Ocidental. Esses sinais foram corroborados por dados da Inmarsat, mas havia dúvidas se eram realmente do voo 370, já que a bateria da caixa preta poderia estar se esgotando. Um submarino robótico foi enviado para investigar a área, mas, apesar dos extensos esforços, nenhum destroço foi descoberto. Mais tarde, suspeitou-se que os sinais poderiam ter sido falsos, possivelmente causados por um mau funcionamento do equipamento acústico. A busca continuou com determinação até junho de 2015, mas, infelizmente, não houve descobertas de destroços. Não foi até 29 de julho de 2015 que um pequeno pedaço de esperança surgiu. Uma seção da asa direita chamada flaperon foi encontrada em uma praia na Ilha da Reunião, localizada a cerca de 3.700 quilômetros a oeste do local de busca no Oceano Índico. Nos meses seguintes, mais 26 peças, acreditadas pertencer ao avião, foram encontradas em praias da Tanzânia, Moçambique, África do Sul, Madagascar e Ilhas Maurício. Entre essas, 3 foram confirmadas como do voo 370 e 17 eram altamente prováveis de serem do mesmo avião. Algumas dessas peças vieram do interior da aeronave, sugerindo que ela havia se desintegrado, mas não ficou claro se isso ocorreu durante o voo ou no impacto com a água. Uma análise dos fragmentos encontrados na Ilha da Reunião e na Tanzânia forneceu novos insights sobre os momentos finais do avião. Parecia que ele não realizou um pouso controlado, indicando que não estava sendo conduzido para uma descida suave na água. Alguns especialistas teorizaram que o voo 370 poderia ter colidido com o oceano em um mergulho íngreme. Em janeiro de 2017, os governos da Malásia, Austrália e China encerraram oficialmente a busca pelo voo 370. No entanto, uma empresa americana, a Ocean Infinity, recebeu permissão do governo da Malásia para continuar a investigação.
Essa busca estendida durou até maio de 2017, quando o Ministério dos Transportes da Malásia anunciou a conclusão do esforço adicional. Em 2018, um relatório da Malásia sugeriu que o voo 370 poderia ter sido deliberadamente assumido, em vez de ter experimentado um mau funcionamento. Capítulo 4. Um sequestro? Em julho de 2018, as autoridades da Malásia divulgaram um relatório abrangente sobre o desaparecimento do voo 370. Esse relatório foi significativo, pois praticamente descartou a possibilidade de falha mecânica como causa, sugerindo fortemente que alguém poderia ter alterado intencionalmente a trajetória do voo, assumindo o controle manual da aeronave. Apesar dessas indicações, a equipe de especialistas, que trabalhava diligentemente no caso, lutou para determinar as razões exatas para o desaparecimento, que deixou poucas pistas. Após o desaparecimento, começaram a surgir especulações sobre vários cenários, incluindo a possibilidade alarmante de sequestro. Essa preocupação era válida, já que 2 passageiros embarcaram no voo 370 usando passaportes roubados. Os passaportes, um da Áustria e outro da Itália, haviam sido roubados na Tailândia nos 2 anos anteriores. A Interpol confirmou que esses documentos estavam listados como perdidos ou roubados em seu banco de dados. Isso gerou grande preocupação, pois ninguém havia verificado esses passaportes no banco de dados quando o desaparecimento foi reportado. O incidente chamou ainda mais atenção quando Ahmad Zahid Hamidi, responsável pela segurança interna da Malásia, criticou publicamente a falha dos funcionários da imigração em impedir que passageiros com passaportes roubados embarcassem na aeronave. Esses passageiros compraram passagens só de ida por meio da China Southern Airlines. Relatórios revelaram que uma pessoa do Irã, ligando de Bangkok, solicitou especificamente as tarifas mais baixas para a Europa e pagou em dinheiro. Logo surgiram informações adicionais. Os 2 passageiros eram jovens iranianos, um de 19 anos e outro de 29, que entraram legalmente na Malásia no fim de fevereiro, usando seus passaportes iranianos verdadeiros. Começaram então as especulações de que esses homens poderiam estar buscando asilo. O chefe da Interpol mencionou que acreditavam que o incidente não era um ato terrorista. Após o desaparecimento misterioso, equipes dos Estados Unidos e da Malásia iniciaram uma investigação completa dos antecedentes de todos os passageiros. O governo chinês também examinou seus cidadãos a bordo e concluiu que não havia sinais de intenções violentas ou terroristas entre os passageiros. No entanto, um indivíduo chamou brevemente a atenção. Esse passageiro era um engenheiro de voo de uma empresa suíça de fretamento, e sua experiência em aviação levantou suspeitas sobre seu envolvimento potencial como sequestrador. Em meio a teorias e especulações, uma hipótese particularmente sensacional emergiu. Alguns sugeriram que agentes russos poderiam ter assumido o controle da aeronave, derrubando-a deliberadamente em desertos remotos do centro do Cazaquistão. O suposto motivo seria desviar a atenção das ações da Rússia na Crimeia naquele período. Essa teoria evocou imagens de intriga internacional, mas carecia de evidências concretas. Conforme o caso do voo 370 se desdobrava, um aspecto específico despertou interesse público e gerou discussões. Relatos indicavam que os celulares dos passageiros continuaram a tocar muito depois do avião ter desaparecido. Familiares angustiados ligavam repetidamente para os celulares de seus entes queridos, levando a especulações desenfreadas nas redes sociais. Alguns se perguntavam se o avião poderia não ter afundado no oceano. Especialistas em telecomunicações explicaram rapidamente que o toque de um telefone não significa, necessariamente, que uma conexão foi feita. Quando uma chamada é feita, a rede tenta localizar o dispositivo para estabelecer a conexão. Se não consegue após várias tentativas, a chamada termina. O toque que as famílias ouviram era apenas a tentativa da rede de conectar as chamadas. Embora esse esclarecimento técnico tenha oferecido alguma explicação, pouco fez para aliviar a tristeza e a incerteza em torno do destino do avião e de seus passageiros. O mistério do voo 370, com sua súbita mudança de curso e silêncio, só se aprofundava. Teria sido um caso de sequestro ou algo completamente diferente?
Capítulo 5. O enigma do Capitão Zahari. O desaparecimento do voo 370 permanece um verdadeiro enigma. Esta aeronave, que transportava vários passageiros, desapareceu em um dia fatídico. Muitas teorias surgiram sobre o que pode ter ocorrido, incluindo a possibilidade de alguém ter assumido o controle do avião. No entanto, nem todos aceitam essa teoria. Deixe-me explicar por que alguns permanecem céticos. A aeronave estava voando à noite sobre o Golfo da Tailândia, quando inesperadamente mudou sua rota e passou sobre a Malásia, sobrevoando grandes cidades e áreas menores. Porém, ninguém ouviu nada. Em uma época em que a comunicação é constante, esse silêncio parece peculiar. Nenhum dos passageiros, viajando a lazer ou a negócios, enviou mensagens, fez ligações, postou atualizações ou interagiu online após o voo ter mudado seu curso. Esse silêncio aprofundou o mistério e levantou preocupações sobre o que realmente aconteceu durante a viagem. No mundo conectado de hoje, é estranho que ninguém do voo 370 tenha se comunicado. Esse fenômeno gerou intenso debate entre os especialistas. Curiosamente, a maioria dos passageiros era da Malásia e da China, países onde quase todos possuem um celular, especialmente aqueles que viajam para o exterior. Então, por que não houve comunicação deles? Eles não puderam falar, optaram por não falar ou foram impedidos? Talvez o avião estivesse voando muito alto para que os telefones funcionassem, ou os passageiros tentaram entrar em contato, mas não tiveram sucesso. Cada uma dessas teorias contribui para a intriga. Conforme as investigações continuam, a história do voo 370 se torna mais complexa e cativante, deixando todos ansiosos por qualquer pista que possa ajudar a desvendar esse mistério. O radar militar detectou algo incomum em relação ao voo 370. Depois de virar, o avião subiu a uma altitude muito maior do que o esperado, atingindo 45 mil pés, quando deveria estar em cerca de 43 mil pés. Depois, desceu para 29.500 pés, mantendo essa altitude por um tempo. Essa flutuação na altura pode explicar por que os telefones dos passageiros não conseguiam se conectar. Mesmo que estivessem com os dispositivos ligados durante o voo, eles não conseguiram alcançar as torres terrestres devido à altitude da aeronave. Enquanto os investigadores tentavam entender por que o voo 370 se desviou de seu curso, ajustando as configurações do avião, as autoridades começaram a suspeitar que ele poderia ter sido desviado intencionalmente. O governo da Malásia procurou mais clareza, levando-os a investigar as casas e examinar os registros bancários e de cartão de crédito dos 12 tripulantes. Além disso, os investigadores analisaram outros detalhes relevantes, como as residências do piloto. Cerca de um mês após o desaparecimento, o chefe da polícia da Malásia informou que havia entrevistado mais de 170 pessoas, incluindo as famílias dos pilotos e tripulantes. O capitão Zahari Ahmad Shah emergiu como o principal suspeito, especialmente se uma única pessoa fosse responsável pelo desaparecimento da aeronave. Havia teorias inquietantes sobre o capitão Zahari. Alguns acreditavam que ele poderia ter a intenção de derrubar o avião, levando todos a bordo com ele. Especulava-se que ele poderia ter trancado o copiloto fora da cabine, cortado todas as comunicações, comprometido o suprimento de ar da cabine e deixado o avião voar no piloto automático até ficar sem combustível. Investigando a vida de Zahari, as autoridades descobriram que ele era casado, tinha 3 filhos adultos e morava em um bairro seguro com 2 casas. Sua residência principal continha um simulador de voo que ele costumava usar. Vasculhando sua propriedade, as autoridades encontraram esse simulador e notaram algo peculiar. O caminho do voo simulado espelhava de perto o trajeto do voo 370, estendendo-se profundamente no Oceano Índico e simulando um pouso em uma pequena ilha. Embora esses registros tenham sido excluídos, os especialistas conseguiram recuperá-los. Descobriram que a trajetória no simulador de Zahari era quase idêntica à rota real do voo 370. Só levou alguns a acreditar que Zahari poderia ter tido um plano premeditado para derrubar o avião, possivelmente devido a problemas pessoais. Naquela época, Zahari estava enfrentando desafios significativos. Ele estava passando por uma separação de sua esposa, algo difícil para qualquer pessoa. Além disso, ele estava angustiado com um membro da família, Anwar Ibrahim.
que havia recebido uma sentença de 5 anos de prisão pouco antes do voo. Embora isso tenha aumentado sua turbulência emocional, a esposa de Zahari insistiu que ele não estava lutando com esses problemas. Sua família e amigos ecoaram esse sentimento, afirmando que ele se importava demais com seus entes queridos e com sua profissão para se envolver em ações drásticas como essa. À medida que a investigação progredia, a polícia de Kuala Lumpur colaborou com especialistas do FBI para examinar minuciosamente o simulador de voo de Zahari. Eles o examinaram detalhadamente e não encontraram evidências de que Zahari tivesse planejado sequestrar o voo 370. Isso mudou o foco da investigação para o copiloto Fari Abdul Hamid. Então, surgiu uma revelação surpreendente. Enquanto o avião voava abaixo ao longo da costa da Malásia, Fari tentou fazer uma ligação do seu telefone pessoal. A chamada foi rapidamente desconectada. Confirmações posteriores revelaram que a chamada havia se conectado momentaneamente a uma torre no estado de Penang. Acredita-se que a ligação tenha sido interrompida porque o avião estava viajando rápido e saiu do alcance da torre antes de conseguir se conectar a outra. Isso levantou uma nova pista. O copiloto havia tentado entrar em contato com alguém durante o voo. Que segredo ele estaria escondendo? Capítulo 6. O segredo de Fari. O mistério em torno dessa situação se aprofundou à medida que os detalhes sobre o telefonema de Fari permaneceram não revelados. Todos estavam curiosos sobre com quem ele tentava entrar em contato em um momento tão crucial. Funcionários e investigadores mantiveram-se em silêncio, escondendo os detalhes e o destinatário da chamada. Com esse nível de sigilo, rumores começaram a circular rapidamente e várias teorias surgiram sem qualquer evidência sólida. Alguns especularam que Fari poderia estar enfrentando desafios pessoais e talvez tomado uma decisão drástica, assumindo o controle da aeronave, desativando intencionalmente seus sistemas e trancando-se na cabine. Se isso fosse verdade, teria criado um cenário terrível, deixando a tripulação e os passageiros sem acesso ao cockpit durante uma emergência. Essas teorias apenas intensificaram a tragédia do voo 370. Houve também murmúrios de que Fari poderia estar lidando com problemas pessoais, possivelmente relacionados à sua vida romântica. Surgiram especulações de que ele estaria passando por uma crise tão intensa que enxergou esse incidente como uma forma de escapar de sua dor. Embora essa interpretação dramática sugira um homem levado ao limite, é importante considerar outros aspectos de sua vida que contradizem essa narrativa. Farik não era apenas um piloto qualquer. Ele estava apaixonado e prestes a se casar com a capitã Nadira Hamley, uma jovem de 26 anos, também piloto de outra companhia aérea. Pessoas próximas a ele relataram que esse relacionamento lhe trouxe grande alegria, e seu casamento iminente sugeria um homem ansioso por seu futuro, não alguém buscando um fim trágico. Além disso, a paixão de Fari por voar era evidente. Ser piloto era mais do que um trabalho para ele. Era uma fonte de orgulho e felicidade. Seu compromisso com a aviação era claro para todos ao seu redor. Considerando essas facetas de sua vida, é difícil entender por que ele escolheria um desfecho tão trágico e irreversível. Seus planos de casamento e seu entusiasmo pela carreira indicavam que ele tinha muitos motivos para viver. Isso levanta dúvidas sobre a probabilidade de problemas pessoais o levarem a tomar tal decisão. O contraste entre a ideia de desespero e a realidade de um homem empolgado com seu casamento e dedicado ao trabalho apenas torna o mistério mais complexo, nos exortando a evitar conclusões simplistas e considerar as muitas dimensões de sua vida. Uma investigação abrangente reconhece a complexidade das emoções e ações humanas em situações como essa. A verdade, muitas vezes, não está nas respostas diretas, mas nos aspectos intrincados e variados de nossas vidas. Qual é a sua teoria sobre esse incrível mistério da aviação? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Até a próxima! Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa seu like e inscreva-se. Valeu!